Infelizmente, uma vez que tal era o estado do povo e que eles se contentavam com esse estado, já não se tratava de repreender, como em Ai, na cidade de Ai, mas o anjo do Senhor, a presença atuante de Deus no meio do povo, deixa Gilgal, essa circunstância espiritual do coração que precede as vitórias e fortalece a alma, para que se saia vitorioso dos combates, e vem, falando do anjo, vem estabelecer-se em Boquim, ou Boquim, no lugar das lágrimas, no meio do povo, declarando que já não expulsaria os inimigos que Israel tinha poupado. Portanto, Deus tinha estado em Gilgal, que graça nesses exercícios e nesses combates interiores do coração, onde se realizava a verdadeira circuncisão prática, onde a fonte e a influência do pecado se fazem sentir para serem julgados diante de Deus, a fim de que, sendo mortificado o pecado, se possa nos combates e também na comunhão gozar da força de Deus, que não poderia concedê-la à carne e ao pecado. Esta manifestação interior é uma prova sem brilho e sem aparência, pequena e mesquinha aos olhos dos homens. Diminui-nos aos nossos próprios olhos, mas exalta Deus e a sua graça e associa o nosso coração com Ele, dando-nos moralmente consciência da sua presença. Não é que nós sejamos fontes, temos, pelo contrário, o sentimento da inteira dependência. Veja 2 Coríntios capítulo 12. Mas de uma dependência da força divina que, na realidade, concretiza todas as coisas, embora Deus possa, portanto, servir-se de instrumentos se o julgar conveniente. Nesse caso, intervém a responsabilidade do homem. Em Jericó, Deus faz tudo Ele mesmo, para mostrar totalmente e fora do homem que Ele é o autor. Em Ai, na cidade de Ai, encontramos a responsabilidade do povo. Em Gilgal, não vemos a força, mas vemos-la manifestada em Gibeon contra os amorreus da montanha. Veja Josué capítulo 10. O povo, porém, tinha-o adquirido em Gilgal. Historicamente, não parecia que a força de Deus estivesse em Gilgal. A manifestação desta força teria destruído a obra propriamente dita de Gilgal, isto é, julgamento em humilhação por causa de Deus, por causa de tudo o que poderia constituir uma ocasião de atuar para a carne. Logo que Gilgal foi abandonada, note-se que o anjo do Senhor ali tinha estado. A sua presença fora substituída por lágrimas, mas chora-se as bênçãos perdidas. Em Boquim, pode-se adorar a Deus, a sua relação com o povo não mudou. Ele aceita essas lágrimas. Mas que diferença! A força e o brilho da face do Senhor não estão lá. Todavia, Deus é sempre o mesmo e a fé pode contar com ele. Como quando o Mar Vermelho fugiu de diante deles e o Jordão, na sua maior enchente, voltou atrás. A dor da posição presente é sentida, mas mitigada pelos sentimentos que a sua graça não pode nem quer faltar. Esta mudança de Gilgal para Boquim é a chave do livro. E este é, infelizmente, e como demasiada frequência, o estado dos filhos de Deus. O Espírito Santo, tendo posto estas bases gerais, volta ao desenvolvimento histórico desta posição de Israel. Durante os dias de Josué e dos anciãos que lhe sucederam, Israel andou perante o Senhor Deus. Esta é a história da igreja. Enquanto os apóstolos estiveram lá, ela era guardada. Mas Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 29, e Pedro,
em 2 Pedro capítulo 2, igualmente advertiam os fiéis de que a partida deles, trariam as tristes consequências da infidelidade e da revolta. E essa semente já se encontrava lá. A mistura com os infiéis, obra do inimigo, ia tornar-se o meio pelo qual o mal se desenvolveria e os invadiria. O Senhor Jesus já o tinha dito, Mateus capítulo 13, e a epístola de Judas desenvolve a sua marcha e consequências com uma clareza e uma precisão solene. Quando se levanta em Israel uma geração que não conheceu o Senhor Deus, que não foi testemunha ocular das obras do seu poder e que serve os deuses das nações que tinha deixado subsistir, Deus já não quer protegê-la. Infiéis de coração, os israelitas caem nas mãos dos seus inimigos. Depois, como dissemos já, na sua aflição, o Senhor, cheio de compaixão, suscita juízes que, reconhecendo o seu nome, restabelecem a manifestação do seu poder no meio do povo.